que está repercutindo nessa semana, né? Inclusive com paralisações previstas para acontecerem nessa sexta-feira aí e também em São Lourenço do Sul, que é a terra aí do deputado, né? Bom dia, deputado. Bom dia para todos os que nos acompanham no Sistema Clique de Rádio. Satisfação falar nessa manhã fria, agora o inverno chegando. Agora o inverno chegou de verdade. Tá chegando, né? Mas tá frio de inverno já. Já apareceu, né? E botou o nariz para fora, né? Mas, assim, Pablo, sobre a decisão do CMN ontem, do Conselho Monetário Nacional, já estava previsto, já tinha um anúncio, né, do ministro da Agricultura e do ministro do Desenvolvimento. O governo já tinha anunciado que até o dia 30, então, faria essa prorrogação. Acho que uma coisa importante, né, também é que ali, eu não sei se tu está com o voto do CMN de ontem, mas ali vai ter uma situação ainda para ser resolvida, porque nem todas as dívidas têm fonte de recursos, né, que são do Tesouro e que são equalizáveis. O governo só pode deliberar sobre recursos que ele tem o comando. Os que ele não tem o comando, e a gente sabe, no crédito rural, tem outros recursos que não os das fontes do Tesouro, fontes equalizáveis do Tesouro. Então, isso aí é outra questão assim, que vai pegar, eu não sei como é que vai fazer, né? Porque isso vai ser preciso outra medida. Por exemplo, as cooperativas de crédito que trabalham com recursos de convênios do BNDES, como é que fica? Né? O BNDES tem um convênio com as cooperativas de crédito, algumas delas possivelmente tenham algum financiamento com fonte de recurso equalizável, eu acredito que possa ter, mas boa parte delas trabalha com o convênio do BNDES. Eu fui presidente da cooperativa, eu sei da situação. Bom, quem trabalha com o convênio do BNDES tem uma situação que precisa ser resolvida. Já teve outros momentos, somente foi na enchente, né? Na enchente nós tivemos que quem tinha recurso do BNDES pôde fazer as prorrogações e os abatimentos que o governo bancou. Mas era uma situação específica para o Rio Grande do Sul, fruto de uma medida provisória. Hoje é uma regra dentro do Manual do Crédito Rural. Uma decisão do Conselho Monetário Nacional abre algumas exceções, ampliações. Bom, isso é uma das questões que agora o desdobramento nós vamos ter ao longo dos dias, né? Mas é importante também cada agricultor saber que é para aquele agricultor que de fato não conseguiu pagar, que está comprovando que não conseguiu pagar por conta da questão climática, enfim, vai ter que... Aquele agricultor que pegou para o agro, por exemplo, aquele agricultor que pegou o seguro, como é que fica? Eu acho que esse está fora, né? Quem pegou para o agro, pegou o seguro, está fora. Não vai entrar em renegociação. Então, em protelação, né, de contrato. Claro, aí tem a questão do investimento, que o seguro para o agro estaria fora. Então, ainda eu não tenho todo esse grau de detalhamento que nós vamos tentar entender melhor durante o dia de hoje. E sobre a questão ainda... bom, para o agro a gente falou na semana passada, né, nós tivemos aí um avanço bem importante, né, na questão do Proagro, acho que é um assunto resolvido. Esperamos agora o Banco Central lançar as medidas, né? Porque, a princípio, as grandes questões envolvendo o Proagro, acho que a gente conseguiu dirimir na semana passada, mas o Banco Central ainda não anunciou as medidas, porque é complicado, às vezes, você falar, né? A gente teve em Brasília, tivemos em 3 ministérios no Banco Central, se acordou, né, toda uma pauta, mas ainda não saíram as resoluções, né? Então, de repente sai diferente do que a gente está falando e daqui a pouco a gente também queima o fio. Pois é, até nessa matéria do Correio do Povo diz, né, que a expectativa era que pudesse até mesmo ontem ter saído junto aí a essas medidas da prorrogação das dívidas, mas não aconteceu, né? Não, a questão do Proagro é mais... o Banco Central é que faz essa gestão, né, direto, né, junto com o MDA. Mas tu tens razão. Por quê? Porque o que o Banco Central for apresentar, primeiro tem que ser aprovado no CMN, né? É a reunião do CMN, do Conselho. A gente chama CMN, mas, na verdade, é o CMN, é o Conselho Monetário Nacional. E eles têm que decidir, porque se tem que passar por eles, o Banco Central não vai emitir medida nenhuma. Ele não tem autonomia também, nesse caso, sozinho para fazer. Bom, essa é uma questão. A outra questão que se trata da questão aí do endividamento. O pessoal está de paralisação. Acho que é importante
A gente sabe, tem agricultores, sim, que têm dívidas, né? Tem agricultores que têm problema de conseguir por conta dos climas e frustrações, e isso nós conhecemos. Eu acho que a questão de cada agricultor tem que ser individualizada, né? Não dá para se ter uma medida, e o projeto de securitização do senador Reis, ele é um projeto que não para de pé, né? Ele é um projeto que não tem fundamento, eu vou dizer. Por que ele não tem fundamento? Porque ele pega o seguinte, ele pega municípios que tiveram decreto de emergência e de calamidade e coloca como se isso fosse um motivo já para ser enquadrado. Então, se o agricultor tiver contrato que vai vencer, que venceu, se tiver dentro dessas áreas aí, ele já pode prorrogar para 20 anos, com juro de 1 a 3%, 20 anos, veja bem, um juro a 1 a 3% com a Selic de 14%, 1 a 3%. E ainda se pagar 4 prestações em dia, ele pode ter um desconto de todo o valor de 40% a fundo perdido. Bom, tu dá uma condição dessa para um setor da economia, embora eu seja um grande defensor da agricultura e a vida inteira faço isso, sou agricultor, mas é uma coisa fora do cabimento da realidade do país, né? Isso nunca existiu. A securitização do Fernando Henrique Cardoso foi uma securitização por conta dos planos econômicos que o Fernando Henrique Cardoso fez. Os planos econômicos daquela época, não só dele, mas os planos econômicos que tu dormia com uma dívida de 10 e acordava com uma dívida de 40. O próprio governo, na época, com os planos econômicos, criou uma situação especial para os agricultores insustentável. Insustentável. Então, o próprio governo teve que arrumar com aquela securitização para dar uma condição melhor. Agora, tem que se lembrar, não houve nada a fundo perdido. Nada. Não houve isso. Aqui querem colocar valores a fundo perdido. Bom, é um projeto de lei apenas, né? Então eu quero só alertar muito o agricultor que está indo para manifestação, que acha que se tu não tem dívidas, se tu não está endividado, achar que vai ter benefício nisso, não vai ter. Porque esse projeto ele não será aprovado dessa forma e também o governo não aceitará isso. Uma situação que é insustentável. O impacto financeiro é insuportável. Nós vamos terminar com o Plano Safra. Só que aí nós vamos terminar, não vai ter mais Plano Safra para ninguém. Aí termina todo o crédito e vai tudo para isso. E a gente sabe que o valor que tem para o Plano Safra é aquele valor. Não vai ter um dinheiro a mais de mais 600 bilhões para renegociar a dívida. Isso não existe. Né? Porque a conta, inclusive, do impacto que é apresentado no projeto é mentirosa. Nós temos que botar a conta do impacto. O impacto do ajuste do juro, ele é gigantesco. Ele é muito mais que 60 bi, como está ali. Não é o valor da conta que vai impactar, mas sim, isso aí é um efeito multiplicador gigantesco, né? Na verdade, o governo vai pagar 3, 4 vezes o valor da dívida que o agricultor tiver para o banco. Bom, mas cada um acho que tem a sua liberdade, nós estamos numa democracia, né? Agora eu quero só alertar, né, Pablo, que cada agricultor que tem o seu problema, que procure a sua agência bancária, já veja a fonte do seu recurso, tenha como comprovar de fato que não está conseguindo pagar por conta de que teve problema, comprove essa situação, um bom laudo técnico para poder começar a conversar com a sua agência bancária. Essa é uma questão importante. Não adianta deixar vencer e depois querer correr atrás da mão. Tem que se ligar. Não vai ser só uma paralisação que vai resolver. A data vai chegar, já tem um novo Plano Safra que no final do mês vai ser anunciado e é a vida que segue. Então, e daqui a uns dias tem que começar a plantar de novo e acessar novo recurso. Então, eu acho muito importante isso. Bom, sobre ainda o endividamento, qual é a tarefa que nos coube nessa peleia aí? Nos coube a tarefa de pensar uma proposta e apresentar ao governo. Nós conversamos com o Ministério da Agricultura Familiar, nós conversamos com o Ministério da Fazenda e na semana passada tivemos uma atribuição de pensar uma proposta para agricultores do campo do Pronamp para baixo, né, para que a gente possa pensar um projeto, uma proposta viável, nacional, porque isso é outra coisa. Tem seca em outros estados também, tem chuvarada em outros estados também. O governo não pode lançar um plano de securitização de dívida só para o Rio Grande do Sul.
né? Não adianta, isso é inconstitucional. Qualquer projeto tem que ser pensado para o Brasil inteiro. Então, nós estamos começamos uma primeira reunião, semana que vem vamos fazer mais duas, e nós juntamos a FETAG, a FETRAF, a COCIARGS, a Unicafes, né, envolvendo as cooperativas que tenham DAP familiar, vamos também envolver a FECOAGRO com as cooperativas que têm DAP familiar, e vamos apresentar uma proposta, né, ao governo, dentro de um espectro que talvez pegue 70% dos contratos. E vamos abrir um diálogo com o governo de uma proposta diferente, né? Um prazo possivelmente de 8 anos, 6 anos, 10 anos, não se sabe bem, né? Talvez com um pouco de carência, com a manutenção das mesmas alíquotas de juro, com corte de valor. Nós estamos falando em 5 milhões de reais por CPF a proposta do RAIS. 5 milhões. Né? Quantos agricultores nós não podemos... Hoje tem no crédito rural, pena que eu não estou com os dados aqui, mas nós temos no crédito rural que o grande volume de recursos é pego por poucos agricultores. Muitos agricultores pegam... O valor médio do Pronaf, por exemplo, é 60 mil de financiamento do Pronaf. Então, 60 mil para 5 milhões do projeto RAIS. Na verdade, o agricultor médio e pequeno está dizendo, não, esse é um projeto principalmente para favorecer os grandes. Nada contra os grandes, nada contra. Né? Mas nós temos que também ter um olhar adequado para essa realidade. Nós temos que ter um olhar, de fato, né, para quem de fato aplica na agricultura. E outra coisa que precisamos rever, né, Pablo? Não dá mais para agricultor plantar 30, 40 hectares de soja, né, querer comprar trator de 560 mil reais e pagar 15, 16 sacos de arrendamento de soja fixo por hectare por ano para o dono da terra e achar que vai ter viabilidade numa produção dessas. Não dá. Se inflacionou, a plantação da soja inflacionou o custo da terra, né? 15 sacos, você tiver uma safra de 50 sacos, sobra 35. O custo de produção é de 23, 24, 25, 26, depende do produtor. Então, se tu tem um custo de produção de mais de 20 sacos, tu paga 15 por hectare de arrendamento de soja, como é o caso aqui da nossa região, aí tu já vai a 40. Se tu colhe 50, sobrou 10. Onde é que está a viabilidade disso? Nós vamos ter que rever algumas coisas, né? Vamos ter que repensar algumas coisas. Então, eu acho que nós estamos num momento assim, de repensar o modelo de produção. Temos que também repensar o que é fazer agricultura no Rio Grande do Sul a partir das mudanças climáticas que muitos negaram, que não ia ter, que não acontecia. Agora, os mesmos que negaram estão se valendo de que precisam ter, né, esse olhar por conta do clima, mas nós também precisamos repensar o nosso modelo de produção. Então, acho que é um todo. E aqui no Estado, essa tarefa de repensar o modelo de produção, ela é uma tarefa nossa aqui do Estado, ela não é uma tarefa que o governo federal tem que vir pensar pelo Rio Grande do Sul. Nós temos que pensar. Nós que temos que ter essa expertise, essa capacidade de repensar o nosso modelo e repensar modelos. Né? Nós temos muito agricultor que não era agricultor e entrou na produção de soja, e esse agricultor hoje está com dificuldade, porque ele planta tudo em terra arrendada, disputou terra, paga valores altíssimos de arrendamento, e não é o arrendamento pior, ele é o seguinte, ele é fixo. Se tu colheu ou não colheu, tu vai pagar. Então, tem agricultor que primeiro ele paga o arrendamento, primeiro ele paga isso, paga aquilo, quando sobrou, não consegue mais pagar o banco. E aí vai formando uma dívida. Então, tem que repensar tudo isso, né? Quer dizer, a agricultura familiar, a média agricultura em especial, tem que repensar. Né? Uma coisa é tu plantar 10 hectares de soja e plantar 2 hectares de fumo, 3, e plantar mais milho, fazer uma silagem, vender o leite, quer dizer, tu diversificar a tua produção, é diferente. Agora, quem vai só viver do grão, o grão não é, né, um produto, a produção de grão hoje, ela não é indicada para fazer a sustentação de uma propriedade média ou familiar. Ela não é. Não é esse o caminho. Ele não tem sustentabilidade ao longo do tempo. E se você vai ao banco, e ainda com as intempéries que nós estamos vendo aí, a tendência de ter problema é muito grande. Então, precisamos repensar o nosso modelo de produção também. Senão nós vamos ficar a cada período correndo atrás para renegociar endividamento. Então, uma tarefa complicada, difícil, mas
Eu acho que um compromisso nós temos que ter, aquele agricultor, bom agricultor, trabalhador, que está com problema de dívida por conta de não colher, por conta de tempero. Não pode ser aquele que comprou lá um apartamento na cidade, que comprou mais uma propriedade rural, que aí vai pagando aquelas contas e deixa de pagar o banco e diz que está endividado. Não, isso também não pode. Nós temos que, né, ver bem onde é que está migrando essa renda, como é que está funcionando, cada caso é um caso. Esse agricultor não pode deixar de produzir por conta de endividamento. Nós temos que achar uma solução para ele. Essa é uma questão importante. Nós não podemos deixar ele sair do campo, né? Mas ele também vai ter que repensar a sua atividade, vai ter que olhar, né? E vai ter que analisar para que tenha sustentabilidade. É um desafio enorme. Eu acho que o clima, a diversidade climática, o momento, ele nos coloca nessa obrigatoriedade de aprofundar um pouco mais a reflexão do que nós estamos fazendo, de que forma a gente está fazendo. No mais, nós vamos continuar na luta e na semana que vem a gente deve ter uma proposta diferente para apresentar ao governo para abrir um diálogo sobre a questão do endividamento agrícola e que essa proposta possa transitar em todo o Brasil, não seja apenas, né, uma proposta do Rio Grande do Sul. Essa proposta vai ser discutida na Comissão de Agricultura ou em outro local? Essa proposta nós estamos formulando ela com as entidades, né, com as lideranças das entidades, FETAG, FETRAF. A FETAG tem uma proposta e a FETRAF tem uma proposta já, né? São propostas que nós precisamos arredondar elas, né? São propostas que nós precisamos analisar o impacto do que elas têm financeiro no Tesouro Nacional para poder ter uma noção boa e poder dialogar com o governo, mas a nossa ideia, então, a partir desse diálogo, das propostas que a FETAG construiu com a sua base, que a FETRAF construiu com a sua base, extrair um termo de entendimento dessas entidades e cooperativas da agricultura familiar e poder, então, abrir um diálogo. Novo não, o governo está sempre dialogando, inclusive o senador Reis foi recebido com seu projeto de securitização, enfim, né? Mas nós queremos um projeto que tenha viabilidade, que possa transitar dentro do governo e dentro das condições do Tesouro Nacional. Hoje a gente vê que os próprios deputados que hoje são os deputados que estão querendo esse tipo de coisa, eles não abrem mão das emendas, que são absurdas as emendas, e infelizmente eu sou um deputado que usa as emendas também. A gente tem que usar, mas os valores hoje das emendas federais são absurdos. Ninguém quer abrir mão. São os mesmos deputados federais que não votam as coisas do governo, porque o governo tem que ter o tal do ajuste fiscal, que não pode... Aí é o mesmo deputado que propõe, o senador que propõe um projeto que não tem nenhuma coerência fiscal. É zero, é um projeto insustentável, eu diria assim, né? Então tem que haver coerência na política. Não, quando me interessa eu proponho qualquer coisa, né? E não pode ser assim. Tem que ser algo assim que tu tem que sempre analisar, né, a coerência da tua posição em todos os momentos. E o que eu estou vendo aqui é os mesmos que cobram o ajuste fiscal do governo. Agora o ministro fez uma série de cortes ali, né, e criticaram. São os mesmos que aí querem uma situação como essa. Isso não tem sustentabilidade. Nós temos que ter coerência nas nossas proposições, né? Mas quando tu diz nós, é isso que eu estava tentando entender. É o teu mandato, é um grupo de deputados, que vai se reunir com a FETAG, FETRAF para... Isso, a Comissão da Agricultura. A Comissão da Agricultura. Isso. Comissão da Agricultura, FETAG, FETRAF, esse grupo aí que já na semana que vem deve ter essa proposta. No final da semana que vem a gente quer ter a proposta já alinhada, pronta para na outra semana nós estamos pensando que vamos levar a Brasília. Então a gente pode até na próxima semana, de repente, aí na sexta-feira, já ter essa proposta aí para falar aqui. Eu acho que a gente pode ter as linhas da proposta, né? E eu dei algumas pistas aqui do que está se falando, né? Possivelmente um valor de corte, eu não sei se vai ser 100 mil, o que vai ser, né? Mas é por aí. Deputado Zé Nunes, muito obrigado pela sua participação, então, e na semana que vem a gente aguarda aí essa proposta também para a gente poder colocar aí, divulgar ela e a gente ter mais essa proposta, né? Quanto mais propostas que vierem, né, e puderem ser analisadas, melhor para solucionar esses problemas, né? Muito obrigado pela sua participação aí hoje. Ok, Pablo, um bom dia para todos os nossos ouvintes. Satisfação falar contigo nessa sexta-feira fria. Bem fria. Agora são 8h09.